Boa noite, paz do Senhor a todos. Começamos agora o nosso podcast Vida Nova, um programa da Igreja Evangélica Ministério Vida Nova Paulista. Entrevistas, testemunhos, entretenimento e a palavra de fé. Eu, Lucas Balbino, fico agora com você e sua família, trazendo um bom momento de edificação. A paz do Senhor, Edgar. A paz do Senhor, Diácono Edgar. Hoje estamos entrevistando o nosso diácono Edgar Cosmo da Silva. Seu pai, João Severino Cosmo, sua mãe, Carmelita Gomes da Silva. Casado com Sueli Regina Mendes e sua filha, Kétura Ban Mendes da Silva. Bem, vamos agora começar nossa entrevista, diácono Edgar. Me diga uma coisa aqui, Diácono Edgar. Seus pais, eles eram evangélicos quando você nasceu? Não, nem meu pai, nem minha mãe. Não eram evangélicos? Não, era católico. Eles tinham religião catolicismo. Eles eram nascidos na catolicismo, era aqueles católicos que iam direto, né? Sim, eles já vieram dessa religião, né? Que nasceram porque os pais dele também... Era católico praticante. Viviam na missa, né? Na missa. E vocês, como crianças, filhos, seguiam também? Sim. Eles seguiam também no catolicismo, né? Isso. Tá certo. E me conta aqui. E como foi sua infância? Como foi sua infância? A infância foi ótimo, né? Na minha infância, meu pai sempre nos ensinou a trabalhar. Mesmo quando eu tinha 5 anos, 6 anos de idade, eu já ajudava meu pai nas coisas também. A criança brinca, né? É lógico. Tem seu divertimento. Momento de lazer. Brincar com os outros, né? E esse momento eu era pouquíssimo, mas a minha dedicação era mais que meu pai nos ensinava era trabalhar, né? Criar gado de medo dos outros. Naquela época, naquela idade, já fazia isso. Quantos irmãos? São 12 no total, né? 12? Eram as 12? São 9, né? Deus guardou 2, né? 3. Guardou 3, exatamente. Era 12, Era 12. Eram os 12 discípulos, os patriarcas também. Tá certo. Somos 9 vivos. São 9 que estão vivos. E seus pais são vivos? São vivos. Graças a Deus. Seus pais, agora, eles estão em que religião? São da Assembleia, são crentes. São crentes, né? O Senhor Jesus. Você sabe dizer assim, quando foi o tempo, ou como aconteceu a conversão de seus pais? Meus pais, Porque eles eram católicos, né? Como é que eles passou-se para ser evangélico? Meu pai, quando a gente morava no interior, que todos estão morando no Recife, e eu via meu pai sair no sítio, que ele tem um sítio grande, com jardim, então é muitas hectares de terra. E a gente vivia num sítio, e quando era assim, à noite, meu pai saía, e a gente não sabia para onde ele queria ir, mas a gente começou a observar. E ele chegou em casa uma vez e disse assim, eu vi um culto lá do outro lado da serra lá, né? Porque quando a gente fala interior é serra, que é a distância. A distância. E quando ele disse à minha mãe que ele escutava os crentes do outro lado. E ele ficava, ele sendo católico, mas ele gostava de ouvir a palavra, né, de Deus, pelos crentes. E começou a ver, todas as vezes que tinha culto lá, ele começou a ir. Mas começou o interesse, né? Já começou aí, tipo, você começa a conhecer a verdade agora, né? Que é a palavra do Senhor. Já era o Espírito Santo trabalhando no coração dele, né? Na vida dele. E ele começou aí e foi seguindo, né? E depois, com o tempo, ele veio para cá, para Recife, comprou um comércio aqui. E aqui ele começou também com conhecimento, e as pessoas que ele conhecia também eram crentes. Então,
fazia com que eles tivesse mais convívio com pessoas Convívio. evangélicas. Exatamente. Aí ele voltou para o interior, mas ele tinha a casa dele aqui também, que ele comprou uma casa, né, vendeu um veículo que ele tinha, comprou uma casa, mas ficou aqui no Recife e ele foi para o interior, porque a família ainda estava lá no interior. Aí ele só veio ser crente quando ele veio para Recife. Quando ele veio para Recife. E a sua mãe? Minha mãe. Como era a sua mãe? Minha mãe era pessoa muito tranquila, uma mulher que, olha, Mas ela também tinha essa curiosidade de ouvir a palavra igual ao seu pai? Ou era Não. mais o seu pai? ela era mais na dela. Mais Meu na pai dela. era mais curioso de ouvir outra. Ou porque ela estava mais assim, frequente no catolicismo e não queria saber de outra religião? Não, ela não tinha muita frequência, mas também ela não demonstrava que tinha aquela, ou seja, ela seria católica daquela dos que vai para Desse todos. tipo, é? Não, ela era mais não. leve, mais do lado. Seu pai que era mais Meu católico, pai era mais católico. era mais praticante do que sua mãe. Aí quem se converteu primeiro? Meu pai. Seu pai, não foi? Aí depois minha mãe veio e ela disse para mim que quando ele aceitasse a Jesus, que Jesus batizasse ela com o Espírito Santo. Um voto que ela fez, e até disse a mim, em tempos desses, e eu fiquei e realmente Interessante, né? interessante. E ela foi, porque as irmãs dela também, alguns eram crentes já. As irmãs dela, suas né? tias. Aqui em Recife. Então, quando ela veio para cá, que meu pai aceitou primeiro, que ele veio, e ela também fez esse voto e foi ser crente, né? Aí, no caso, Aceitou. foi o seu pai que aceitou. Na Assembleia de Deus foi? Na Assembleia de Deus. Campo do Recife, Belém, sempre foi de lá. Campo do Recife. Campo do Recife. Depois ela foi também para o Campo do Recife, não foi? Foi também. Com o seu pai, né? Isso morando aqui ou lá no interior? Morando aqui. Aqui já, não foi? Tá certo. Aí, falando sobre o senhor, Diácono Edgar, aí como foi a sua adolescência? Qual o tempo que o senhor, na sua adolescência, o senhor procurava também ir com seu pai à igreja? Eu, na minha adolescência, no interior, né, no sítio, como eu lhe falei, eu trabalhava e meu pai sempre me colocava para trabalhar, que hoje eu entendo, né? Mas lá eu não entendia muito, porque o senhor queria brincar com as outras crianças, mas no momento ele não deixava puxar mais para o seu trabalho, né? Exatamente. Como eu era o mais velho, o senhor era mais velho dos homens, né? Porque são 6 homens, eu sou mais velho dos homens, mas tem 3 mulheres aqui, tem a mais velha, tem 2 mais velhas do que eu e uma mais nova. Certo. Né? Que eu sou o terceiro. Então, quando eu tinha meu tempo de brincar, mas era mais dedicado a ajudar meu pai no serviço. Meu pai era comerciante lá, era comerciante, o melhor só ele que tinha assim condições, que era o mais alto lá do comércio, era ele. Era comércio de quê? Era mercearia, né? A mercearia, vender comidas, né? Alimentos, né? Então, tudo, né? Na verdade, né? Era de tudo lá. Aí o senhor fazia o que lá, né? Eu também ajudava ele, né? Que pesava naquela época, eu não sou muito antigo não, mas a gente já alcançou de lá para cá, que eu tenho 45 anos, então você olhar... Era um bom tempo, né? Tempo. Não pouco, não muito. Aí o comércio de lá era engraçado, que hoje eu acho engraçado porque... E natural, né? Uma coisa bem artesanal, porque tudo que a gente fazia estava na balança, com aquele pezinho, fazia os embrulhados do quilo, 200 gramas, 300, 400, aí, aquele papel grosso, né? Já vai mudar assim. Hoje a gente, não tem mais isso, né? Não, eu me lembro disso, né? Então a gente tinha que fazer tudo na hora. Pegava lá, o cliente chegava a pedir 200 gramas de farinha, porque naquela época era tudo de peso, tudo no peso, quarto, né? Então a gente fazia isso e eu estava sempre aprendendo com meu pai, sempre ensinava. E o que ele era comerciante, era um bom comerciante, né? Era muito reconhecido, muito conhecido pelas pessoas. E tinha muita clientela. Tinha muita clientela. Era o único mercado que na área dele, então, e
assim, aqui tinha um mercado, mas daqui para o centro paulista era outro. Eita, Então era muito distante. longe. Mas no lugar que ele morava, naquele setor, só era ele. Ele dominava ali. E o maior comércio ali era o dele. Isso, né? E como eram as suas brincadeiras como criança? Existe uma grande diferença das crianças de hoje para de antes, né? Diga para mim como eram as suas brincadeiras. Quando o senhor brincava? Eu ficava, pegava. Eu gostava mais de jogar bola, né? Hoje eu gosto de futebol, assim, de me divertir jogando Sei. bola. Então, naquela época eu brincava muito de fazer aquelas bolsas uma na outra, né? Amarrava e brincava É de pano, não era? de plástico. De plástico. De Era um plástico, era? era. Então eu pegava uma laranja, mais ou menos, né? E ficava no terreiro lá. Sei. Aí juntava com meus irmãos, começava a brincar. Não tinha uma bola Não sei. adequada para. Era de plástico, né? Aquele montão de plástico fazia uma bola. É E verdade. as brincadeiras, né, mais sadias do que a de hoje, né? Aí de hoje. Hoje as crianças não querem saber de bola, não querem saber de carro, não querem saber de nada, de peão. Quer saber de celular. Celular, é A verdade. brincadeira das crianças hoje em dia é celular, infelizmente, né? Diácono Lucas, hoje eu diria que os jovens hoje não tem, a gente vê que eles não têm infância. Ele vive num mundo só para ele e que eu não vejo as crianças mais brincar com É. isso. Né? Jogar futebol, Não é. né? O ir pro rio, porque esse negócio de rio, Também, né? com Então, certeza. são uma infância, né, boa que a gente teve em relação a de hoje. A gente vê o jovem interagindo com o outro, mas sempre aquele mundinho só dele ali, só se o celular estiver desligado para você se comunicar com o outro. Mas É tá aqui, ó. verdade, sempre é. Então, e eu tinha na minha infância, como eu lhe falei, eu jogava bola, tinha aqueles carros de rolimã, né? Sei Que também. fazia. Então eu descia a ladeira ali. É melhor tudo isso. Olha, quando um descia, o outro ficava É lá. feito na madeira, né? A pessoa sobe em cima, só tinha uma fica na direção da madeira, né? Interessante aqui. Então, quando a gente brincava muito assim também disso aí, e para você ver que quando eu ficava em cima com os colegas, meus irmãos, a gente não podia ir estar na casa de outras pessoas, porque meu pai é assim, olha, eu não quero vocês na casa de ninguém, eu tenho meu terreno aí é grande, você pode andar isso tudo, mas vocês não podem ir para casa de vizinho nenhum. Eu dentro da casa mesmo. Então né? ele era doutinado, era um general, mas Entendi. Do bem. fazia Exatamente. aquilo que hoje eu reconheço que ele fazia ali. É. Hoje eu aprendi e para mim foi eu sou o que eu sou hoje assim, pela educação Pelo ensinamento que eu aprendi, dele, pelo né? A ensinamento educação dele, o exemplo dele, né? E eu chegava para ele, uma vez eu cheguei para ele e disse assim, pai, eu agradeço a Deus pelo que o Senhor me ensinou. Se eu fosse olhar como eu olhava há 20 anos atrás, eu tinha uma visão diferente, porque Achava ruim, eu porque achava queria que se você divertir. me escravizava. Não que eu nunca disse Eu ele, mas eu dizendo entendo. que hoje, se ele estiver me assistindo, porque a gente mora em São Paulo, está em São Paulo, né, na casa da minha irmã, se ele estiver ouvindo... Falou para ele? Não, falei não. A pena. Né? Eu deveria ter falado para ele assistir. Depois manda ele assistir, fale para ele. Assista aí para você ver Manda aí uma palavra para ele. o que eu estou falando aqui, né? Que eu passei lá, foi bom você ter me ensinado aquilo e hoje eu agradeço. Estou aqui hoje dando testemunho. Tá? Então, a minha infância lá foi assim dividida um pouco de trabalho e um pouco de divertimento, né? Mas assim, eu agradeço por isso e hoje eu aprendi muita coisa por conta dele. Ele levou ou seja, me ocupou com coisas que eu vinha progredir, não regredir. É verdade. Então, o trabalho é coisa boa, né? Coisa boa, né? Coisa boa. Você criar um filho solto à vontade e ele não ter nada que aprender, né? É verdade. Porque hoje na empresa, eu digo assim, na empresa as pessoas, não diga, você trabalha tanto aí e fulano está trabalhando pouco. Eu disse, olha, da onde me ensinaram a trabalhar, nenhum tipo de trabalho desse aqui me abala, porque eu consigo efetuar todos eles. Porque eu aprendi assim. Diácono Edgar, eu até esqueci, eu não estou me lembrando mais. O senhor nasceu em que lugar?
Pernambuco. Pernambuco, Bom Jardim. Bom Jardim, você nasceu, né? Sim. Pronto. Então, me conta aqui, como foi que o senhor, já na sua juventude, conheceu a Jesus? Foi, Era solteiro na época? era solteiro, novo, 12 anos de idade, né? Conta para ali, você vai contar como foi a sua conversão a Jesus. Em qual igreja o senhor foi aceitar Jesus? Conta para nós, olhando para lá. A minha conversão a Jesus foi quando O eu lugar onde foi. saí de lá do sítio, né? E quando meu pai comprou uma casa aqui no Recife, como eu tinha falado, para o Diácono Lucas, e eu, quando eu vim morar aqui, ele e eu voltava para casa, né? Para lá do sítio, porque ele ficava lá, mas me deixou aqui. E um tempo eu estava morando com meu tio, que eu não poderia morar só, porque eu estava sozinho e meu tio estava morando na casa dele como se fosse um caseiro, né? Então, essa época eu vivia com meu tio. E teve uma época que ele chegou e ele quis me levar para o interior de volta. Mas aí eu não aceitei porque, pelo que eu passei lá e para onde eu estava assim, no céu, né? Comparando como um adolescente. Né? Eu saí do trabalho e estou agora no conforto. Então, fiquei um bom tempo. Quando eles vieram para cá, eles ainda não tinham saído lá do Bom Jardim. Então, quando eles vieram para cá, aí eu se juntou a família, foram morar tudo junto, né? Aconheci o de novo. Então, já quando eu estava com 21 anos de idade, e antes disso, quando chegava um crente lá em casa, que meu pai já era crente, minha mãe já era crente. Quer dizer que quando o senhor aceitou Jesus, seus pais já estavam na crente, igreja. né? Glória a Deus. Porque quando vieram para Recife, já vieram. Interrompendo, e os seus irmãos também foram ser crente, como os seus pais também foram, ou não? Não, foram. Cada um seguiu a sua vida, Foi né? o seguinte, né? Na época que eu aceitei a Jesus, meus irmãos também foi na mesma época, né? Minha irmã Rosilene, né, que ela esteja me assistindo, e os outros não foram todos que aceitaram Jesus, mas foram uns 4 deles, né? Foram as 3 meninas, as 2, que uma foi depois de São Paulo, foram 2, e dos homens foi eu, né, primeiro. Então, Primeiro foi o senhor. quando eu tinha 21 de idade, aí então, antes disso, de 20 anos, lá seus 19 anos, quando eu via um crente chegar na casa da minha mãe, meu pai, eu dizia que era, a pessoa falava um nomezinho lá, que chegava nas casas, falando em casa, então, causava para mim tipo, o que é que esse povo vem fazer aqui? Vem amaldiçoar esse lugar, sei lá. Então, era uma coisa assim para rejeitar, e eu sempre fugia, né? Mas quando foi uma tarde, eu conheci um pastor, pastor Marco, e ele falou da palavra para mim, e também um Edson, né? Conheci Edson também, que era crente, então ele sempre estava falando de Jesus para mim. Isso ele falou, um falou de manhã, foi o Edson, falou comigo, né? Mas de graça, que Jesus. E eu já, assim, querendo fugir também. Mas aí o pastor Marcos, ele chegou uma tardezinha, e eu tinha ido para a casa de Sueli, né? Porque eu conhecia Sueli, então ia para casa dela. Nessa época, nós estávamos namorando, foi? Estava conhecendo ela. Depois porque eu estava indo para a casa de Sueli, inclusive, né? Eu conheci o irmão dela. Sim. Então, uma tardezinha, ele chegou para mim, chegou nesse mesmo lugar e perguntou se eu queria aceitar Jesus. Começou a falar de pastor? Pastor Marcos. De qual igreja? Primitiva da Fé. Então, quando ele falou para mim, de Jesus para mim, ali foi uma transformação automática, foi logo assim, instantâneo, porque quando ele falou da palavra para mim, que ele terminou, eu caí de joelho, chorando, né? E aceitei a Jesus como seu Salvador. Se houve choro, houve conversão. E aceitar Jesus sorrindo é meio
nessa ainda dá um pouco de dúvida, mas assim, tá chorando porque tocou mesmo, né? Tocou. Amém. Eu, assim, foi instantâneo, porque foi um negócio tão lindo Foi de Deus, né? que eu chorei mesmo A assim. palavra, por isso que diz que a palavra é martelo, né? Martelo. Esmiuça a penha, esmiuçou o seu coração. É verdade. Então, quando naquele dia que eu aceitei, eu já, de lá para cá, eu nunca deixei Jesus. Nunca mais largou Jesus, Não. se apaixonou por Jesus. Foi Eita, glória. uma experiência que eu levo para sempre, até a volta do Senhor. Glória a Deus. Amém. Linda a sua experiência com Deus. A sua Amém. conversão maravilhosa. Isso era aqui já no Recife? No Era? Recife, tudo no Que Recife. bairro do Recife? Torrões. Lá em Torrões, né? Recife, Roda de Fogo, né? Que é falado. Certo. E depois, então, nesse caso aqui, o Senhor Jesus frequentou que igreja? A primitiva da fé, justamente a igreja A do pastor. Pastor qual? O nome Pastor dele? Marcos, que a Sueli, ela também fazia parte, né? Sei. A família dela, o pai, a mãe. Vou falar sobre ela. E quanto tempo o senhor passou lá, nessa igreja primitiva? Eu passei mais ou menos um ano, mais ou menos isso. Pouco tempo, não foi? Porque essa igreja ela fechou. Ah, ela fechou. Fechou porque esse pastor era de São Paulo, eles passaram um bom tempo lá, moraram lá. Inclusive, a mãe do pastor mora lá no Recife, mas ele vivia em São Paulo. Então, quando ele veio para cá, ele abriu a congregação, né? E a gente foi fazer parte na igreja dele. E a gente foi participar lá. Mas eu não me lembro, mas foi mais de ano que a gente passou lá. Mais de Um ano. ano e pouco, né? Um ano, 2 anos. Um ano, 2 anos. Foi quando ele não foi embora, não continuou com a igreja, né? A congregação, e a gente teve que procurar outra igreja. Nessa igreja, qual era o nome? Era a Primitiva da Fé. Primitiva da Fé. O senhor recebeu alguma bênção lá? Foi batizado? Já batizado com o Espírito Santo? Só nas águas. Foi nas águas. Foi batizado nesta igreja? Não, foi na Brasil para Cristo. Então, depois dessa Primitiva da Fé, aí a gente procurou uma igreja, outra, né? Que foi a Brasil para Cristo, do pastor João Alves. Torrões também? Ela é da Iputiga, né? O diácono Edgar, sei que o senhor é casado com a irmã Sueli, da nossa igreja também, né? Sua filha também é nossa também, que é a dirigente dos jovens, né? Com seu noivo, Samuel Balbino, né? Dirigente dos jovens da nossa igreja. Me conta como foi o encontro do senhor com a sua esposa Suelen. Como se deu o namoro, o noivado, o casamento. Conta para nós. Conta contando para lá, antes de ouvir. Sueli, eu conheci ela, né, nessa mesma época que eu aceitei a Jesus, e ela já era crente, ela nasceu no Evangelho. Que bênção. E a gente se conheceu e conversamos, você com ela, né, e ela aceitou namorar comigo. Então, quando eu comecei a namorar com ela, os pais dela botou né, botar uma regra, só namora em casa, quando eu quiser. Bom. Então tinha essa disciplina toda, né? Então eu teria que aceitar isso se eu quisesse alguma coisa séria com ela. Mas o senhor já não disciplinado com seu pai, que não foi moleza. Que não foi difícil. Já era disciplinado, né? Já era disciplinado. Já era disciplinado com o pai. Então, quando eu conheci ela, e a gente começou a namorar, como eu falei, eu conheci os pais dela primeiro, né? Os pais dela a namorar, mas botaram regra para tem que ter regra, com certeza. Então, eu passei 2 anos namorando com ela para se preparar para noivar. Então, com 1 ano, eu noivei, né? Fizemos a festa de noivado e seguimos com o noivado 1 ano, porque foi um noivo. Deixa eu perguntar, noivou na igreja? Na igreja foi em casa. Foi uma festa em casa, foi em casa, né? A gente foi em casa. Foi na igreja, não foi em casa. E quando completou 1 ano, aí teria que noivar, né? Porque não pode passar muito tempo crente, tem que ter tudo organizado, né? Então, não pode ser de mais nem de menos, mas tem que ser tudo organizado. Então, eu noivei com ela e 1 ano eu casei. Na igreja.
igreja, Qual igreja? igreja Brasil. Brasil para Cristo, Lá de dos Torrões, da Iputinga, Iputinga, né? porque ele também tem uma convenção depois, ele abriu uma convenção no Vale de Fogo, Também, também né? dos Torrões. Então, a gente, para ficar mais perto, a gente ficava Dos Torrões, Torrões. que ela fez da sua residência. Fiquei para Iputinga, que é depois da Caxangá, né? Tá. Vocês casaram e foram morar em Torrões mesmo? Aí a gente se casou conforme Tudo certinho. tanto no civil, né? Também a gente casou no civil, né? Falando que a gente casou no civil no colégio americano, foi o pastor Horácio que fez, americano Batista, que ele fez toda a reunião para esse dia. O casamento coletivo. O coletivo tinha que pagar uma taxa. Eu sei como é. Então a gente fez isso, ela se preparou, comprou tudo que tinha que comprar direitinho, e a gente fez conforme manda o figurino, né? E depois a gente casamos, né? A gente namorou, noivou e casou, né? E na igreja Brasil para Cristo, de Iputinga, com o pastor João Alves. Que bênção, né? E foi o casamento. Foi muito lindo. Casamento. Imagino que foi lindo. Graças a Deus, todos honraram esse momento, né? E agradeço até pelos que estão me assistindo, já agradeço até hoje, porque eu fiquei besta com o que Jesus fez na minha vida, nessa trajetória, nesse passo, né, da vida de um homem, né, de querer um dia casar, ter sua família. E eu já novo, eu já pensava nisso. Tudo direitinho, conforme a palavra do Senhor, né? Tudo conforme a palavra do Senhor. Graças a Deus. Eu só tenho que agradecer até hoje pela família. Um bom filho, um bom esposo, né? Verdade. Vamos agora para o entretenimento, amém? Daqui a pouco a gente volta para a entrevista. Vamos testar agora o conhecimento do diácono Edgar. Vamos testar os conhecimentos dele. Estamos agora no espaço versiculando. Amém. Espaço versiculando. Me ajuda aí, Senhor. O Senhor agora vai me responder 5 palavras com versículo. Eu vou sortear 5 palavras aqui. E nessas 5 palavras, o Senhor vai dizer um versículo que tem essas palavras. Tá bom? Amém. São 5 palavras. Se não souber, fica para a próxima. São 5 palavras. Eita, primeira palavra para o nosso diácono Edgar. Palavra mãe. Mãe. O versículo com a palavra mãe. 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 Meu Deus do céu. Me ajuda aí. Pode, mamãe. Pode uma mãe esquecer seu filho, né? Pode a mãe esquecer seu filho de idade amamentar. Todavia, eu não esqueço. Mais ou menos. Pronto, vamos ver outra palavra. A palavra vida. Vida. Eu sou a vida, eu sou a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eita, acertou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eita, Jesus, tem que ver outra. Palavra mesa. Mesa. Vou preparar uma mesa. Prepara-se uma mesa. Prepara-se uma mesa perante a mim e meus inimigos. Prepara-se uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, né? Amém. Vamos ver para a próxima. A palavra pai. Pai. Meu Deus. Pai, né? Glória a Deus. Pai. Vamos lá, me ajuda aí. Difícil, até para mim é difícil. Vamos passar para outra contra essa. Eita, ficou mais difícil ainda. Cálice. Mas é para calar, não é para falar. Cálice, mas é para falar. Cálice. Tem o pai.
Pode um pai esquecer. Pode um pai esquecer Mesmo que essa aqui, né? pode um pai esquecer seu filho. Não é? Não, Sim. não, é mais ou menos isso. Não. Vamos lá. Olha, o texto aqui, vamos para outro, por enquanto você vai lembrando, né? Vai para outro quadro. Outro quadro que nós temos vai ser o quadro Momento Sim. Momento sim, 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 não, não. Momento sim, sim, não, não. Momento sim, sim, não, não. O senhor não vai dizer, olha, o senhor não pode dizer nem talvez, sim, não, somente sim, ou não. sim, não, não, tá certo? São perguntas fáceis que o senhor vai fazer, né? Eu vou fazer as perguntas fáceis. Já viajou de avião? Não. Já pegou carona? Não. Já perdeu dinheiro? Sim. Já andou de trem? Sim. Pode falar. Tem medo de subir em elevador? Não. Sabe preparar o trivial da cozinha? Sim. Cozinheiro aqui na minha frente não vai saber fazer feijão, farinha, carne, arroz. Lasanha, Tudo. Aqui é o nosso chefe público aqui da nossa igreja. Já sofreu algum acidente? Sim. Já fez alguma cirurgia? Sim. Também. Já achou algum dinheiro? Sim. Já perdeu e já achou, né? Já perdi e também achei. Agora a pergunta que não quer calar. Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? A galinha. Muito bem. O primeiro desse quadro aqui que acertou todas foi o senhor. Porque os demais dizer assim, por exemplo, já viajou de avião? Eu acho que sim. A resposta é sim ou não. Aí dizia outras palavras, mas dizia sim, sim, não, não, né? Vamos continuar a nossa entrevista. Diácono, está conosco aqui o nosso diácono Edgar, da nossa igreja Vida Nova. Continuando a nossa conversa. Diácono Edgar, como você estava falando do casamento, casou com a irmã Sueli, né? A igreja O Brasil para Cristo foi uma festa muito bonita, com muita gente, muita comida. A bênção de Deus desceu sobre o casal, né? Uma bênção, né? Agora me responda, quanto tempo o senhor passou na Brasil para Cristo com a sua esposa? Eu passei mais ou menos 2 anos, mais, né? Não, foi 5 anos por aí. 5 anos. Nesse período foi o tempo que nasceu a sua filhinha, Kétura. Kétura foi, né? E ainda estava na igreja Brasil para Cristo? Quando eu estava na Brasil para Cristo, casei com ela, mais ou menos uns 9 anos. Então vem depois. Depois, não foi? Certo. E depois que o senhor saiu da Brasil para Cristo, foi participar em que igreja? Quando eu saí da Brasil para Cristo, eu estava aqui, eu estava no Recife, mas eu aluguei uma casa aqui em Jardim Paulista e comecei a trabalhar no Panorama, supermercado Panorama, centro de Paulista, né? Tem o Que Preço e tem o Panorama. Eu estava no Que Preço, que é o mesmo dono, que transferido para o Panorama, ali no centro de Paulista. E ali eu comecei a trabalhar enquanto ela ainda estava no Recife, que eu morava no Recife também. Aluguei uma casa lá, então ela ficava lá e eu teria que trabalhar aqui. Sim. Então eu teria que alugar uma casa aqui e trazer ela. Eu aluguei uma casa, trouxe ela para cá, comecei a trabalhar no Panorama e desse tempo de trabalho, né, que trabalhei lá uns 4 anos. Então nesse meio tempo eu consegui comprar um terreno, o Senhor me abençoou com um terreno já na base, né, o qual eu estava interessado num terreno e meu irmão, né, que ele tinha também um terreno lá, então quando eu fui comprar esse terreno a um cidadão, comerciante daqui de Paulista, que é seu Manuel, a verdura, então ele me ofereceu e queria que eu pagasse esse terreno do jeito que eu quisesse, né? Facilitou bastante, né? E eu creio era Deus trabalhando na minha vida, já começando por aí, né? Dando a oportunidade, abençoando eu com essa oportunidade de ter a casa própria. E eu até aceitei fazer negócio com ele, mas antes de eu fazer negócio com ele, eu recebi uma ligação. Quando eu recebi a ligação, eu atendi, era meu irmão, e ele disse: estou sabendo que tu vai comprar o terreno. Eu disse: como é que tá sabendo?
Aí eu disse, não me disseram aqui. Eu acho que eu tinha contado da minha irmã, né? E minha irmã foi e disse para ele. Não, eu tinha falado com a minha mãe, assim que quando eu... Era interessante, Diácono Lucas, quando eu fazia qualquer coisa, eu também, eu pedi a bênção da minha mãe. Disse, mãe, estou comprando um terreno, o que você acha? E ela se alegrava com aquilo, e eu ficava mais animado para comprar. Foi quando meu irmão ficou sabendo e ligou para mim. Ligou para mim, ele disse, você está comprando um terreno? Eu digo, estou fechando negócio com um rapaz aqui. Então, ele disse, você não vai comprar, eu vou lhe vender isso daí. Como é que ele está vendendo nada? Ele disse, vai me vender para eu pagar aos pouquinhos, quando quiser, só que eu vendo meu. Então, o terreno dele era 15 metros por 8, muito maior do que eu ia comprar, que era só mais ou menos 7 metros, 7 por 8, então era metade da casa, né? Então eu fiz negócio com o meu irmão, né? Ele me vendeu e eu fiquei pagando a ele uns pouquinhos. Na época o terreno foi 4.000 contos, né? E eu paguei a ele, construí minha casa grande, com 2 quartos, 2 salas, tudo com 4 metros quadrados, um terraço, uma área de serviço só para máquina, para área coberta, né? Com a laje e outra aberta então são 3 vãos em cada lado com 4 metros quadrados. Então, a casa Foi nesse período que nasceu sua filha? Aí minha filha nasceu nesse período, eu estava com um aninho quando eu vim para cá, para Recife. Ela estava com a Paulista, né? De Recife, quando você estava com um aninho. E aqui eu comecei a construir, pagando aluguel. Quando eu terminei de construir a casa, né? Suei muito, trabalhei muito para isso. Olha, não foi fácil não. Quando eu ia para trabalhar, eu mesmo fazia. Eu sou predeiro para mim, né? Sou predeiro para mim. Mas sabe trabalhar mesmo de predeiro? Sei para mim. Não, Já pode contratar. Pode contratar o senhor. Diga aí se pode contratar, que alguém está assistindo. Não, eu Pedreiro caseiro de casa. Eu trabalhei muito na construção também, e tudo que eu trabalhava, eu aprendia. Eu olhava, eu observava um pedreiro rebocando, um pedreiro colocando cerâmica, um pedreiro mexendo com eletricidade. Então, tudo isso eu ficava curioso. Eu trabalhava com ele de ajudante e procurava aprender. E tudo isso eu aprendi. E hoje tudo isso eu faço para mim. Eu só posso pagar alguém para fazer se eu não tiver condições. Mas, graças a Deus, eu ainda digo minha esposa, até hoje eu ainda tenho condições de levantar minha casa, rebocar se tivesse outra. Diácono Edgar. E depois na Brasil do Para Cristo. Vocês quando vieram morar em Jardim Paulista, continuou em alguma Brasil Para Cristo de Jardim Paulista, e nós temos 2 em Brasil Para Cristo aqui em Jardim Paulista. Sim, tinha um terminal aqui, né? Porque essa terminal eu já estava aqui, já não tinha lá. E o senhor fez parte de que igreja quando veio de lá? Quando eu vim, aí eu conversei com o pastor que não poderia estar na igreja lá porque era distante para eu voltar, né? Então eu tinha carro e moto, sempre tive. Deus me abençoou com esses 2 veículos. E até hoje eu tenho, troquei eles por outro melhor, e está aí até hoje, né? Homem abençoado por Deus. E eu só tenho que agradecer tudo que Deus fez por mim. É verdade. E eu vim para cá, Diácono Lucas, quando não poderia ir para lá mais, sim. E eu fui para Brelima, né? A BR da Brelima ali. O senhor vai fazer perto da Assembleia de Deus da BR. Da BR. Ficou fazendo parte lá? Fiquei fazendo parte lá, minha menina era pequenininha ainda, era 3 anos, 5 anos, não. Então ela fazia parte da Brelima lá no Jovem, então eu, por ver ela lá, e falei com a minha esposa, então a gente vai congregar aqui, porque aqui é onde a minha menina está. Tem muita criança, ela está aprendendo o que é certo. A Bíblia diz que a gente deve ensinar o caminho, deve andar. Né? Então, também, como eu conhecia já a verdade, então eu tinha que ensinar minha filha a andar nos caminhos do Senhor. Então ela fazia parte das crianças. Situação infantil. E eu, como membro da congregação, né? O senhor e sua esposa, né? Família, né? Vocês 3. Então, passou quanto tempo lá na Assembleia de Deus de Paulista, Jardim Paulista? Jardim Paulista, a BR, a igreja da BR, eu passei mais ou menos por 2 anos, passei muito tempo. Muito tempo? Passou, deixa eu ver aqui, foi uns
3 anos, uns 3 Foi anos, mesmo. mais ou menos 3 anos. Então, ela participava lá, eu participava. Então, ficar, para mim, era perto para eu fazer tudo, né? Eu ia para a igreja, ia trabalhar. É, Então, tudo no mesmo lugar, Jardim Paulista foi Baixo, né? bom. E eu comecei, como eu não terminei a parte da casa, que quando eu saía para construir, eu construía e saía para trabalhar. E quando eu chegava, tinha um tijolo derrubado, tinha uma parede derrubada. Derrubavam, é. Se eu levantava, quando eu chegava, estava derrubado. Coisas, né? Era difícil para mim. Era os olhos invejosos, né? Os olhos invejosos, porque não quer ver ninguém sendo abençoado, Sendo né? abençoado. Quer derrubar a pessoa. É isso aí. Tanto espiritualmente, como até materialmente, né? Falando também, né? Tem pessoas que não gostam de ver ninguém prosperar. Verdade. Nem na vida ministerial, na vida espiritual, nem na vida material, profissional, né? Eles querem derrubar. E, literalmente, o Senhor construía as paredes da sua casa e vinha um escondido e derrubava. E o material também. Que pessoas de má índole, né? E ferragem, né? Porque teria que colocar a ferragem Tudo na de base, novo, porque era um lugar, não é um lugar, era verde, eu teria que colocar ferro na base da casa. Então, até isso eles levavam. Meu Deus, que Deus queime esses olhos invejosos. E para você ver que Deus era na minha vida, Deus me dava paciência, tranquilidade, não deixava eu com raiva, não me deixava com raiva. Então, o pessoal disse, os parentes dizem assim, tu parece muito com a tua mãe, porque tua mãe é tão calma. E você é calmo igual a ela. Acontece de tudo, ela não está nem aí. Ela vai lá resolver o que está para resolver sem saber. Então, eu herdou isso dela, dela. essa personalidade, né? Tranquilo e calmo, sereno, né? Então, é feito o meu cunhado diz assim, para aperrear esse homem tem que fazer muita coisa. Saber que isso é um dom de Deus, é o dom do fruto do Espírito Santo, a mansidão. Aí o nosso irmão tem esse dom, a mansidão. E é bom, eu e você, todos têm esse dom. Fruto do Espírito, não é dom, é o fruto do Espírito, a mansidão. E meu cunhado diz assim para mim, quem é Edgar? Edgar está se aperreando. Eu conheço Edgar. Para aperrear esse homem tem que fazer muita coisa. Tem que derrubar as muralhas de Jericó. Então, os outros vendo, né? Verdade. Que não tem aqui, Diácono Edgar, eu quero falar para os irmãos que estão nos assistindo, né? Sejam bem-vindos, vocês que estão nos assistindo aqui, ó. A nossa irmã Miriam Rodrigues está nos assistindo, a paz do Senhor. O nosso pastor Felipe Balbim, sua esposa Débora Vieira também nos assistindo, a paz do Senhor. Também conosco o presbítero Carlos Antônio, a paz do Senhor, irmão Carlos Antônio. Também o nosso cantor Adeildo Carlos também está nos assistindo. E também a minha irmã Esté Balbim também está nos assistindo. Sejam bem-vindos. Compartilhem para chegar mais para assistir. Continuando com o nosso Diácono Edgar. Quero falar qual foi o tempo que o senhor saiu da igreja Assembleia de Deus de Jardim Paulista BR, pastoreada pelo pastor José Roberto. Qual foi o tempo que você saiu de lá? Foi um tempo de 3 anos, né? 3 anos. Eu saí de lá quando minha filha também saiu de lá nessa época. E eu até agradeci muito a igreja lá por participar lá, que me receberam muito bem, me trataram super bem, né? Inclusive tive uma oportunidade lá para dar uma saudação nesse dia. Olha, foi uma coisa sem esperar, porque você chega à vontade, fica à vontade ali para ouvir a palavra, de repente, uma quantidade de gente daquela, você nunca se expressou, e pela primeira vez vai se expressar, Jesus, vem cá. Fui ali, falei, esse dia o óculos, eu estava sem o óculos, sem o óculos, presbítero Elias, presbítero Elias, um baixinho, né, careca, que ele, com todo respeito, presbítero Elias, ele quem dirigia aquela igreja, né, ele cuidava daquela igreja, e foi ele que me deu a oportunidade. Pastoreava lá, né? Pastoreava lá. Então, quando eu peguei a Bíblia que não consegui enxergar, aí ele foi e me deu o óculos dele, levantou, tá? Foi mesmo, que bênção, né? Irmão, bota o óculos, eu botei o óculos dele, o óculos dele
ler a palavra, né? Agradecendo a Deus também por estar ali. Deus abençoe o Presbítero, né? presbítero Elias, né? Agora vai ser uma pergunta. Antes de perguntar o seu próximo, também está conosco a nossa irmã Maria Lima. Pai do Senhor, irmã Maria Lima. Glória Que a Deus Deus. lhe cure, em nome de Jesus. Tenha saúde, em nome de Jesus. Está bem conosco. O nome aqui chamado Miau. Miau Gold. Não sei que essa pessoa, mas Glória também está a dizendo Deus. bênção de Deus. Também seja bem-vindo também, ok? Todos sejam bem-vindos. Agora eu quero saber do senhor, de Água de Gato, como foi a sua vinda ao nosso ministério? Quem lhe trouxe? Como foi que o senhor conheceu a nossa igreja Vida Nova? Quem lhe fez estar aqui conosco? Glória a Deus. A nossa chegada à igreja Vida Nova. Conta para o povo depois de nós Eu saber. não conhecia a Vida Nova ainda, nem sabia que ela existia aqui Essa rua. nessa rua. Então, quando eu saí de lá, eu tive que procurar uma igreja, né? Então, tem uma igreja também na Rua 8, do pastor Edson. E ali eu visitava ali, eu visitava ali aquela igreja e gostei, me recebeu muito bem também. O pastor, que Deus abençoe ele, que é um homem de Deus. E ali ele me recebeu, a mim e minha Aonde? família, na Rua 8, Quer Igreja dizer que Batista. depois da Assembleia de Deus, já para a BR foi para Batista, foi? Batista. Então Porque é bom falar isso. É. Aí o senhor foi para Batista, não foi? foi para a Igreja Batista. Conte-me. A gente foi visitar lá, né? Fazer Visitar. visita. Então, nessa visita a gente começou a frequentar e eles deram um convite para a gente Ficar lá, né? Porque pela frequência de que a gente estava indo, É. né? Então eu fiquei lá. Então minha filha também, eu levei ela para lá, ela tinha muita criança também, muito jovem. Ketra já era um pouco jovem já, né? Então lá tem muito jovem. Ketra tem esse dom eu digo que é um dom de Deus, que ela consegue unir os jovens com ela. Quando ela foi para essa igreja, os jovens lá tinham uns 30 jovens. Quando ela chegou para ir para lá, chegaram também essas pessoas, não todas, né? Mas para chegar a quantidade de 30, é porque ela estava lá, já incentivava esse jovem. Então, Diácono Lucas, assim, ela tinha esse dom de convidar as pessoas, o jovem ir e ficar lá. Ela tem esse dom de atrair pessoas, né? Jovens para Jesus. Para Jesus. Ela tem um blog, né, na internet. Diga para nós qual é, para o povo seguir a nossa irmã Ketura Bani. E como é o nome? É no YouTube? É no Instagram? Qual é o nome? Diga aí para o povo seguir a nossa irmã Ketura. Ketura Bani. Ketura Bani. Segue aí Ketura Bani na internet aí, no Instagram. É uma jovem de Deus, é da nossa igreja Vida Nova. Ajuda ela aí, compartilha e participa aí com ela. Continuando, na igreja Batista daqui de Jardim Paulista, qual rua era essa igreja? Rua 8. Na Rua 8, né? Resuma, cada horário. Então, eu fiquei lá uns 3 anos também. Então, quando passou esse período, como eu tinha falado para o pastor Felipe, que nessa época, antes de sair, eu até recebi, eu não tenho vergonha de dizer, que eu estava recebendo uma proposta para ser, né, lembro de lá. Então, nesse período que eu ia saindo, ele não queria me perder, né? Não queria que eu saísse de lá, ficasse lá. Então, ele fazia de tudo para que eu não chegasse perto dele, para falar que não ia participar lá. A única coisa que ele queria, né? Mas assim, Mas qual foi o motivo pelo qual o senhor não quis fazer parte lá? porque os jovens, eu não quis fazer parte Continuar lá, né? Continuar, né? Porque ela conheceu A Vida sua Nova. filha. Foi, A sua filha conheceu primeiro a igreja Vida Nova, não foi? Então, quando você vê a trajetória assim de Ketra, dessa igreja para essa aqui agora, Igreja é como Vida se Nova. ela quisesse, quando ela saía, que queria ficar nessa igreja, eu e Sueli estava acompanhando ela. Tá visitando também com ela. Então ela veio visitar essa igreja aqui. Esse pai, eu vou ficar naquela igreja. Gostei muito daquela igreja, Vida Nova. Aí eu disse, foi onde é, minha filha?
na Rua 30. E eu disse, eu vou lá um dia. Né? E eu peguei e vim nesse dia que ela estava cultuando aqui, eu e minha esposa também veio. E continuou vindo, ela continuou vindo, eu não estava nem vindo, ela aqui continuava vindo sozinha. E eu ainda estava na Na Batista, Batista, e estava lá. visitava aqui a gente. E ela veio para E cá. era primeiro, né? Isso. Então ela disse, pai, lá é muito bom, né? Eu quero ficar para lá. E a igreja lá não teve nenhum problema de ela sair, porque do jeito que eu saí da, da BR, então, da Belima ali, então eu saí da mesma forma que eu saí da Batista. Tranquilo, calmo, não tinha. Como eu disse, as pessoas não queriam que a gente saísse, mas a gente tinha decisão. Quando a gente dizia que ia ficar. Quando a gente dizia que ia sair, ia sair. Então, a gente só. Não quando eu me sentia bem onde eu estava, mas eu queria ver também minha filha se sentir bem onde ela estiver. Então, se ela está bem naquele lugar, eu também vou estar. Acompanhando, você vai acompanhando, né? É bom os pais acompanhar. E eu sempre, Diácono Lucas, acompanhei ela, e ela veio para cá, e aqui também eu decidi ir com a minha esposa. Eu disse, minha filha, então vamos ficar lá onde ela está. Então, quando a gente falou com o pastor, né, que até ele que nem saber que eu fosse lá e dissesse a ele, hoje eu encontrei ele aqui. Foi a maior festa, não mudou pastor nada. Da Batista, né? Da Batista, fala, né? Não mudou nada. Ele, ótima pessoa, como todos foram na minha vida, onde eu passei, graças a Deus, fui bem tratado. Bem recebido, né? Todos os pastores que me receberam sempre me trataram bem, me acolheram bem. Eu saí porque eu quis, né? E para outra. Não foi por brigas. Não por nada. Graças a Deus, uma coisa que eu não levo na minha vida nunca, a minha consciência é limpa. É bom. E é onde eu chego eu faço amizade, né? E ela foi, a gente decidiu vir para cá, e foi onde a gente se ficou aqui, graças a Deus. Hoje eu faço parte da Vida Nova Paulista, para a honra e a glória do Senhor, e aqui nesse lugar o Senhor me ensinou muita coisa, né? Sabe o ano que entrou na nossa igreja? Foi 2005, a gente já está em 2005, foi 2004, né? Nós estamos em 2025. 2025. 2024. Ano passado. 2023. Mais ou menos isso, 2023, não, né? Deixa eu ver. Porque quando eu saí de lá. Pensa aí. 2022. Entrou no ano 2022, vai fazer 3 anos, né? Graças a Deus. Antes eu quero mandar a paz para a irmã Basti, minha mãe, que também está assistindo, como minha irmã está tudo na sala assistindo a gente. Paz, mãe, continua aí assistindo, mãe. Irmã Basti, diaconisa da nossa igreja, um abraço, um beijo. Continuando. Então o senhor aqui entrou no ano 2022, foi isso? O senhor, sua esposa? 22 para 23, foi, já chegando no 23. Né? O senhor, sua esposa, aí fixou aqui, né? Passou a ser membro da nossa igreja. E agora o senhor foi consagrado ao diaconato este ano, não foi? Este ano. Sabe o dia que foi desse ano? Foi dia... Qual foi o mês? Foi o mês... Nós estamos em março. A gente está em janeiro, fevereiro... Mês passado não, mês passado. Abril e... Março, nós estamos em março. Fevereiro, março. Foi nascer, foi? Foi a última... Foi a ceia desse ano. Não, foi... Fevereiro. A gente teve a última ceia, a gente já teve. Foi antes dela. Em fevereiro. Então, em fevereiro, nosso irmão, que era membro, né, foi consagrado a diácono da nossa igreja. Me diga aí, qual foi a experiência? Foi surpresa para o senhor ter chamado para o diaconato da nossa igreja? Sim, né? Foi uma surpresa quando ele me chamou para diaconato. Para chamar para o diaconato, e eu assim fiquei, Jesus. Porque, diácono Lucas, eu sempre digo assim, Senhor, seja feita a tua vontade na minha vida. Se o Senhor me chamar, eis-me aqui. Né? Que bom. A gente tem que pensar isso, porque a gente sabe que a gente está servindo um Deus fiel, poderoso, Salvador, né? Então, Deus é em primeiro lugar na minha vida. E quando eu me disponho para Ele, eu tenho que, quando eu botar a mão
no horário eu não posso voltar atrás. Aham. Mas quando eu boto a mão, é porque eu fiz uma decisão certa, né? O Senhor me chamou para ser diácono, eu estou aqui, né, Amém. na presença de Deus, fazendo a vontade dele, e aonde Deus me chamar, eu tenho que ir, Aceitar, né? Todos os aceitar chamados do o Senhor, né? Senhor, né? Porque a Bíblia diz buscar primeiro o reino de Deus e demais, né? Reino Buscar o do Senhor, céu. todas as coisas serão acrescentadas, né? Então, Primeiro o reino do céu, isso né? e todas as coisas serão acrescentadas. Graças a Deus. E estou feliz pelo que Deus faz na minha vida, né? Fez e faz, e o que Ele fizer, eu só agradeço. Amém. Diácono Edgar, tem algum testemunho para nos contar de cura, de livramentos, que você já passou na sua vida, que viu uma cura, ou de livramento que do Deus Senhor? Um testemunho assim para a gente saber. Você lembra de algum? Diácono Luca, eu tenho. Deus já me deu muito livramento, né? Assim, Conte para a gente saber. né? Porque tem vários. É, Tem livramento que o Senhor dá que a gente nem nem espera, né? É, Então, um livramento que eu quero agradecer a Deus por, né? Esse livramento até hoje, sempre vou estar a ser grato ao Senhor. Quando eu tinha uma moto, hoje eu tenho, né? Mas eu tinha outro modelo de moto, então eu estava com a minha esposa nesse dia e a gente ia para Paulista. Quando a gente seguia e de repente o caminhão, ele deu uma freada e quase que minha esposa e eu o senhor estava atrás do caminhão? estava atrás do caminhão. E foi um livramento tão assim, tão grande que eu não cheguei a deitar debaixo do caminhão, mas quando ele freou, a moto já Já estava chegou quase comigo e ela. Foi mesmo. Se tivesse pegado do jeito que impacto, eu tinha morrido. Foi mesmo. Hoje não estava contando história, mas um livramento muito grande que eu tive com a minha esposa junto. O livramento do céu, né? Mais uma vez vamos para o entretenimento. Agora nós vamos para. Vamos ver agora. Vamos agora. Aqui é teste, diácono. Aqui o povo pensa que é só para contar a história. Vamos testar o também, os irmãos. Vamos para agora velozmente. A mente veloz. Agora velozmente. Eu vou dizer umas palavras, 5 palavrinhas. E o senhor vai dizer algo a respeito dessa palavra. Uma palavra a respeito dessa palavra. Se eu disser para o senhor o nome sonho. 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 Pode falar da Bíblia? Pode dizer o sonho. Pode ser sonho daquele que dorme ou um sonho, um desejo. Tem 2 tipos de sonhos. Sonho da mente, que de madrugada sonha, e o sonho de desejar. Diga um sonho, uma palavra que identifica a palavra sonho, uma palavra que se identifique com sonho. Sonho. Passar para outra. Sol. Vou dizer, calor. Combina com sol. É bom? É assim. Caneta. Calor, caneta, escrever. Escrever, muito bem. Vamos ver agora. Inveja. Inveja mata. Mata, muito bem. 2, né? Vamos ver agora. Dinheiro. Dinheiro é uma ajuda, né? Ajuda. Só uma palavrinha. Vamos lá agora. Cadeado. Fechar. Muito bem. E o último vai ser momento preferencial. Momento preferencial. Vamos ver as preferências do nosso querido diácono Edgar. Vamos ver as preferências do nosso diácono. Uma cor. Cor verde. Um passeio. Um passeio. De avião. Avião, olha que benção. Uma estação. Uma estação. Eita, é uma estação, uma parada, né? Não. Verão, primavera, outono e inverno. Primavera, verão, outono, aquelas 4 estações. Qual que você prefere? Verão. Verão, muito bem. Um pregador. Pregador. Um pregador. Um pregador. Tem que falar o nome do pregador. Um pregador.
Pastor Felipe Pastor Balbino, Felipe ponto, Balbino. o pastor Felipe Balbino. Dois, né, que na Baixa também disse, não acho que a diaconisa, né? Agora, um versículo que você sabe e gosta, né, de decorado, um versículo. Salmo 91, Diga aí ele, né? Salmo 91 que diz assim, aquele aqueles que confiam no Senhor, não, aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo, na na sombra sombra do Onipotente, descansará. Ok, agora um cantor ou cantora. Cantor ou cantora. Diga aí. Eu gosto de ouvir Fernanda Brum. não, Fernando não, Anderson Freire. Anderson Freire, cantor. Uma música que o senhor gosta de cantar, de ouvir. Eu falo hino, né? Música, mas é hino. É hino, né? Se eu disse que eu tenho que saber, né? Pode ser até da harpa cristã. Aquele. Não, tem que ser ele. Tem que ser dele. É de Anderson Freire, né? É de Anderson Freire, aquele. Acalma meu coração. O que o jovem canta. Qual é? Assim, Uma música de Anderson Freire. Vamos para outra por enquanto. Uma personagem bíblica. Personagem bíblica. Eu falo de uma história bíblica. Quem? Paulo, né? Não é basta disse João, apóstolo João, eu disse apóstolo Paulo. Agora me diga a personagem a personalidade dele, de Paulo. Paulo era calórico, não é nome teólogo? Não, colérico, né? Colérico é raivoso. Mas Paulo era assim, né? Paulo era aquele. Era tipo. Se você falar na época que ele era Saulo, né? Que ele era perseguidor, era cruel, era ruim mesmo, péssimo ele era, né? Mas quando passou a ser Paulo, aí mudou tudo. Aí ele começou a apanhar, levar pisa, para quebrar ele todinho na emenda. Exatamente, né? Jesus falou, né? E agora ele vai ver como é bom, né? Passar o que o povo passou. Eu esqueci agora o versículo que diz. Eu sei que Paulo sofreu muito, né? Exatamente. Paulo, ele teve a passagem, ele era perseguidor e agora passou a ser perseguido, né? Isso. Então, você gosta dessa personagem, né? De Paulo. Então, me diga um livro que você já leu, que gosta, um livro. A Bíblia Sagrada. Sempre está ganhando a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada está ganhando. Continuando a nossa entrevista. Então, o senhor esteve aqui conosco, é diácono da nossa igreja, né? Graças a Deus. Sente-se feliz na igreja Vida Nova? Sim, né? Como eu tinha dito já ao meu pastor, que Vida Nova sempre foi tudo novo para mim, porque foi onde eu tive mais profundidade, não porque eu não tinha profundidade, não, porque aqui o pastor, ele nos ensina, nos dá essa liberdade de aprender, de buscar o Senhor, de andar nos caminhos do Senhor. Então, quando ele nos dá essa oportunidade, essa liberdade, eu sempre digo a ele, tudo na Vida Nova, para mim, foi novo, e está sendo novo. Amém. O Senhor está fazendo maravilha na minha vida, neste lugar. Amém. Também está conosco a nossa irmã Graciete Silva. Fica na paz. Minha irmã. É sua irmã? A irmã do nosso diácono Edgar está conosco. Amém, Pai do a paz do Senhor, irmã Graciete Silva. Seja bem-vinda. É uma benção aqui o nosso Edgar, viu? Nosso diácono. Continuando, diácono Edgar. O senhor é diácono, o senhor já foi escalado da nossa igreja para dirigir culto, porque os diáconos aqui dirigem, pastor dá essa oportunidade dos diáconos dirigir os cultos semanais. Minha surpresa, tem uma escala aí que para mim, né, dirigiu. Já dirigiu? Né? Não, nunca dirigi. Não, mas não. Foi escalado, foi esse mês? Esse mês estou escalado pela primeira vez. Quando? Né, dia 8. Então, dia 8 de abril, nosso diácono está dirigindo o culto. A primeira escala dele como diácono da nossa igreja. Já convido a minha irmã para assistir. Amém. Dia 8. Né? Graças a Deus. Deus abençoe ela. Minha mãe também está lá, meu irmão. Eu creio que ele está junto, porque eles moram numa casa só. Então, eles estão em São Paulo, né? São Paulo, ali
bairro de Santa Mária. Amém. Graças a Eu Deus. já fui lá já, na época. Muitos anos que eu... Quando vier aqui, irmã Graciete, vem na nossa igreja para nos visitar. Pronto, irmão Edgar, nós vamos concluir nossa entrevista, tá certo? Mas antes de concluir nossa entrevista, vamos fazer o sorteio do nosso próximo convidado. Será agora uma irmã, porque eu estou fazendo assim, um irmão, uma irmã, um irmão, uma irmã. E agora o nosso irmão Edgar vai sortear a próxima entrevistada do programa. Amém. Vou balançar aqui, ó. Se sair aqui um círculo vermelho, amarelo, dessa cor aqui, ele vai escolher uma pessoa. Caso não saiu o amarelo, já tem o nome da pessoa. Pode tirar e me dizer aí quem é a próxima convidada. O amarelo. Agora você vai escolher. Escolha uma irmã para ser entrevistada. Que já não foi, né? Que já não foi. Que já não foi. O amarelo é escolha. Ele tirou a opção que ele vai escolher uma irmã para estar aqui segunda-feira. Você lembrar os que não foram? Se lembrar que não foram, pode ser Débora mesmo. Pronto, ele escolheu a missionária Débora Vieira para segunda-feira estar conosco. Amém. Então se prepara aí, missionária Débora Vieira, para estar aqui segunda-feira dessa entrevista. Amém. Glória a Deus. Então aqui concluímos nosso podcast Vida Nova, com a participação do diácono Edgar Cosmo, né? Que você tenha apreciado com carinho todo o programa. Uma boa noite, uma boa madrugada de oração na presença do Altíssimo. Shalom, Adonai, e até segunda-feira. Paz. Paz.